Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz do coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Oremos. Deus e Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos nessa noite, para mais uma vez, Senhor, sermos alimentados pela Tua Palavra. Fala o nosso coração, abre a nossa mente, que possamos estar nessa noite cativos à Tua Palavra, Pai, que nada venha nos distrair, mas que a nossa mente e o nosso coração possa estar, ó Deus, abertos para ouvir a Tua Palavra. Nós te pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Nós precisamos, e eu quero falar hoje sobre ansiedade, nós precisamos, antes de tratar deste assunto, de falarmos sobre ele, é necessário a gente conceituar o que é ansiedade. Mas antes de conceituar, eu quero dizer o seguinte: se você está com uma dor de cabeça, e você toma um analgésico, e essa dor persiste, e você toma ele de novo, a verdade é que esse analgésico se tornou um paliativo, para que você descubra o motivo, a razão da dor que você está sentindo. Você vai precisar ir na raiz da dor. Você vai precisar descobrir qual o motivo pelo qual você está sentindo tal dor. Porque senão você vai apenas utilizar o analgésico como um paliativo. Senti uma dor e aí vou lá, tomo e daqui a pouco tomo de novo. Nós precisamos entender que o que é ansiedade? Porque ansiedade parece que faz parte da vida de todos nós em um determinado momento da vida. Ansiedade, então, na verdade, é uma preocupação excessiva. Quando eu me preocupo de forma persistente, quando eu me mantenho muito preocupado, eu estou vivendo um momento de ansiedade. E a ansiedade, na verdade, produz medo. Ou seja, você está aqui hoje, isso acontece muito com todos nós. Estamos aqui reunidos hoje, você está sentado ouvindo, mas talvez a sua mente esteja pensando no que você vai fazer amanhã. Você está pensando como você vai resolver o seu problema amanhã. Mas eu quero dizer que a ansiedade não é algo novo. Muito embora se ouça dizer que a ansiedade é a doença do século, mas eu quero dizer a você que em todos os séculos essa doença sempre esteve presente. Por quê, pastor? Porque Jesus falou sobre ansiedade. Você lembra quando Jesus comentou a respeito da ansiedade em Mateus, no capítulo de número 6, a partir do verso 25? Paulo, como nós lemos em Filipenses, ele fala também sobre ansiedade. E a ansiedade, então, não nasceu neste século, não faz parte apenas desse século, das pessoas desse século. Mas a ansiedade faz parte de todas as pessoas durante todos os tempos. Agora, o que significa ansiedade? Muito embora seja ela uma preocupação excessiva, algo que eu já estou pensando em resolver amanhã, quando eu deveria viver o dia de hoje. Ora,
No grego, ansiedade significa uma pessoa que está dividida. Isto é, uma pessoa que procura duas direções ao mesmo tempo. Eu vou explicar isso, como procurar duas direções ao mesmo tempo. Vamos tratar de nós, crentes que servimos a Deus, que servimos ao Senhor. Você confia em Deus? Confia em Deus? Confiamos. Mas quando a ansiedade vem sobre você, você não abandona a ansiedade como deveria e confia somente em Deus. A sua mente, ela fica dividida. Ela parte para duas direções. Você diz, eu confio em Deus, mas ao mesmo tempo você diz, o que eu vou fazer amanhã? Eu confio em Deus, mas como eu vou resolver aquela situação amanhã? Então, ansiedade significa que esta preocupação excessiva me faz, se por um lado eu confio na ação de Deus, no agir de Deus, no mover de Deus, por outro lado, a minha mente me leva a preocupações. Eu confio em Deus, mas como vai ser amanhã? Como eu vou resolver esse problema amanhã? Talvez você esteja aqui hoje, já cantou, já adorou, já bendisse o nome do Senhor, mas talvez lá dentro você esteja preocupado com alguma coisa. E é interessante que a ansiedade, ela tem um poder enorme sobre nossas vidas muitas vezes. Porque a ansiedade, ela é capaz de atuar em todas as áreas da nossa vida. A ansiedade, ela é capaz de afetar todas as áreas da nossa vida. Então, você pode estar aqui confiando em Deus, mas você, nesta mesma confiança em Deus, você pode estar ansioso, preocupado. Quando você não pode resolver nada, nem hoje, nem amanhã. A ansiedade não nos acrescenta nada de bom. A ansiedade não nos ajuda, ela não nos alimenta a confiarmos em Deus. Pelo contrário, a ansiedade, ela faz que a nossa mente fique ela dividida, sem saber que direção tomar. E eu quero dar alguns exemplos de coisas que pensamos que fazem parte da ansiedade. Alguns pensamentos que nascem na sua mente. Alguns pensamentos que nascem na minha mente, que fazem muitas vezes parte da nossa vida e que nós precisamos trocar, tirar a ansiedade. E talvez você pergunte, como a gente faz isso? Porque descobrir a dor, como eu disse, talvez seja fácil. Depois de um exame, você vai e descobre o que está sentindo. O problema não é só descobrir a dor. O problema agora é tomar o remédio adequado para que aquela dor não faça o quê? Mais parte da sua vida. Eu não preciso apenas identificar a dor. Eu preciso, então, saber qual o remédio. Qual é o remédio para a ansiedade? Daqui a pouco nós vamos falar. Mas, como eu estava dizendo, se a ansiedade é uma preocupação excessiva, e nós, muitas vezes, acabamos deixando que ela domine a nossa vida. Quantas pessoas ansiosas que estão, dizem assim, ou perguntam a si mesmo, quando eu envelhecer, quem vai cuidar de mim? Isso é ansiedade. Você não pode acrescentar um côvado. Talvez você não seja tão idoso assim, tão velho assim, essa situação ainda nem existe, e você já está pensando como será. Quando eu ficar idoso, quando eu envelhecer, quem vai cuidar de mim? Será que eu vou ser um idoso saudável?
Será que eu vou ser um idoso que vai precisar de ajuda de alguém? Ansiedade é justamente isso, é trazer para o dia de hoje o que amanhã nós nem sabemos o que vai acontecer. E o que vai acrescentar a você? Nada. A ansiedade não acrescenta nada na nossa vida. Você precisa esperar envelhecer para que você possa saber o que fazer, se alguém vai precisar cuidar de você. Se você tem 40, 50, 60 anos, você precisa ficar pensando nessas coisas. Quando você envelhecer, você vai descobrir o que fazer. Mas, um outro exemplo de ansiedade. Eu estou trabalhando, tenho o meu emprego, tenho o meu serviço, mas se me mandar embora amanhã, o que eu vou fazer? Você começa a projetar o que ainda nem aconteceu. Você começa a projetar coisas ruins para dentro de você. Talvez você não seja nunca mandado embora. Talvez você seja uma pessoa que se mantenha no emprego. Mas você diz, diante de tanta crise, estão mandando tanta gente lá embora na empresa onde eu trabalho, será que eu vou ser o próximo? E aí você dorme preocupado com isso. Você traz essa preocupação para dentro da sua casa, para a sua esposa, para os seus filhos. E aí você começa a pensar, ora, se eu for mandado embora, como é que eu vou pagar o aluguel? Se eu for mandado embora, como é que eu vou fazer para pagar o colégio das crianças? Se eu for mandado embora, como é que eu vou comprar alimento para a minha vida? A ansiedade empurra você para isso. Você nem sabe se vai ser mandado embora diante da crise que existe no país ou que exista na sua empresa. Mas você já está pensando o que pode acontecer se você um dia for mandado embora. Você diz assim, o salário que eu ganho hoje, será que eu vou conseguir ganhar se eu for mandado embora numa outra empresa? Ora, quando eu entrei nesta empresa eu era jovem, era novo, hoje já estou velho, será que eu vou arrumar emprego se acontecer de eu ser mandado embora? Você percebe como a ansiedade, ela mexe conosco. Como a ansiedade, ela tenta nos levar, nos empurrar a uma preocupação excessiva, você nem sabe, mas você já começa a pensar. Você está estudando, um outro exemplo, você está estudando, fazendo faculdade, está quase terminando a faculdade, quase terminando a pós-graduação, e aí você se pergunta o seguinte, mas se quando eu terminar os meus estudos, eu não encontrar emprego, você ainda nem terminou o estudo, você ainda não acabou, e você ainda nem se formou, e você já está pensando se você vai conseguir emprego quando você terminar o seu curso. Você percebe como a ansiedade mexe com a gente? Como a ansiedade, ela começa a nos sacudir, como a ansiedade nos faz olhar para coisas que nós não podemos resolver. Ou você vai ao médico, e aí chegando lá, você diz assim, mas se o médico detectar uma doença, você faz um exame de rotina, e aí você já vai dizendo, e se o médico encontrar uma doença em mim? O que eu vou fazer? Não tenho plano de saúde? O país no qual nós vivemos não tem uma saúde adequada? Como é que eu vou fazer? Aí você fica imaginando que o exame pode identificar que você tem um problema. Você ainda nem fez o exame, mas você já vai pensando, e se der? Se der ruim? Se acontecer de o médico encontrar alguma coisa? Um outro exemplo, um quinto exemplo. Você começa a pensar o seguinte, quando o meu cônjuge morrer, como vai ser a minha vida? Como é que eu vou viver quando o meu cônjuge morrer? Você começa a pensar que ele vai morrer primeiro.
pode ser que aconteça o contrário. Mas aí você já começa a pensar o seguinte: como é que os meus filhos vão viver? Como é que a minha esposa vai viver? Como é que eu vou viver sem minha esposa? Ou vice-versa, como é que eu vou viver sem o meu marido? A ansiedade, então, ela leva a nossa mente a ser uma mente dividida. Nós confiamos em Deus, mas diante da realidade da vida, diante das circunstâncias da vida, nós ficamos sem saber como agir, de que forma agir. Mas nós podemos perguntar o seguinte: quais as áreas, ou existe alguma área que eu não deva ficar ansioso? Pastor, nós podemos pontuar. Existe uma área aonde eu posso ficar ansioso? Existe alguma coisa que possa me levar à ansiosidade, que não traga problema algum? Mantenha a sua Bíblia aberta e mantenha Filipenses capítulo 4, verso 6. Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, em nenhum momento eu devo deixar que a ansiedade faça parte da minha vida. Não andeis ansiosos. Ora, eu não posso ser uma pessoa que serve a Deus vivendo ansioso. Porque uma pessoa que não conhece Deus, quando ela percebe que esse mal tomou a sua vida, o que ela faz? Ela vai ao médico e ela vai tentar o quê? Cuidar da ansiedade. Ela vai o quê? Tomar os remédios adequados para que ela possa se livrar, para que ela possa vencer o quê? A ansiedade. Qual é o nosso remédio? Qual é o seu remédio? Porque aqui está dizendo, não apenas Paulo falando aos filipenses, mas Jesus também lá no livro de Mateus, ele nos ensina que nós não devemos ficar ansioso por coisa alguma. Então não existe nenhuma área onde eu possa dizer, essa área aqui, se eu ficar ansioso, não tem problema. Tem problema sim. Por quê, pastor? Porque a vontade de Deus é que nós não venhamos a viver ansiosos. Essa é a vontade de Deus. Então nós precisamos exercitar a nossa confiança em Deus e não termos uma mente dividida. E eu estou falando de mente dividida lá do grego, porque na verdade a maioria de nós confiamos em Deus, mas temos carregado uma mente dividida. Temos sido pessoas ansiosas. Estamos colocando de lado a confiança em Deus e deixando que a ansiedade nos domine. E deixando que a ansiosidade faça parte do nosso pão de cada dia. Você perde uma situação e na outra você fica ansioso. Surge uma, termina a outra. Você acostumou a viver dia após dia uma pessoa ansiosa. Isso acrescentou alguma coisa de bom para você? Não. Isso acrescentou alguma coisa de maravilhoso para você? Não. E Jesus estava dizendo, e Paulo diz, não andeis ansiosos. Então, qual é a vontade de Deus? É que você, que nós não andemos o quê? Ansiosos. Por coisa alguma. Nada deve nos levar à ansiedade. Eu não tenho que pensar como vai ser daqui a um ano, porque eu não posso acrescentar um côvado, 46 centímetros disso.
Eu não posso pensar o que vai acontecer amanhã quando eu envelhecer. Eu não posso pensar amanhã o que vai acontecer com o diagnóstico do médico, porque eu vou trazer para a minha vida, eu vou antecipar, por isso é preocupação, eu vou antecipar algo que eu nem ainda sei se vai acontecer. Mas a pergunta é a seguinte: como vencer? Se eu identifiquei, eu já sei o que é ansiedade, eu preciso agora, detectando a ansiedade e sabendo que ela é uma preocupação excessiva, que eu estou pensando em amanhã, que eu não estou vivendo hoje. Eu preciso viver hoje. Eu não preciso pensar em amanhã, eu preciso viver hoje. O amanhã, eu preciso confiar em Deus. Alguma coisa Deus vai fazer. Ora, quem não tem Deus, não pensa assim. Quem não tem Deus, diz assim, como eu vou pagar minha conta? Eu que sei. Mas quem confia em Deus, precisa ter uma posição diferente. E Jesus diz isso lá em Mateus, quando ele está falando a respeito da ansiedade, ele diz assim, vocês não podem ser como os gentios. Ou seja, como as pessoas que não têm Deus. Se você, diante das dificuldades, se você começar a projetar, se você começar a pensar no amanhã ruim para você, qual a diferença em servir a Deus e não servir? Aonde está a confiança de uma pessoa que não acredita em Deus? Aonde está a sua confiança, você que conhece o Senhor? E aí então, eu quero destacar 4 coisas que nós precisamos fazer. Precisamos fazer para vencermos a ansiedade. Em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer é orar especificamente. E aí eu trago você a Bíblia de novo. Vá comigo com a Bíblia aberta, não feche ela, por favor. Diz assim, não andeis, verso 6. Não andeis, é como se eu dissesse assim para mim, Marcos, não ande ansioso. Você tem que citar o seu nome e dizer assim, eu não posso andar ansioso. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, eu preciso, em primeiro lugar, orar especificamente. O que é orar? É falar com Deus. Quem ora, fala com Deus. E quem fala com Deus, tem a certeza do seu poder. Então, quando eu oro, eu estou descarregando, através da oração, a minha ansiedade. Vou dar um exemplo prático. Imagine que você está vivendo uma situação complicada na sua casa, no seu casamento. E aí você diz assim, será que ela vai embora? Será que ele vai embora? O que você tem que fazer com esta oração específica? Senhor, tira de mim essa ansiedade. Você precisa, na oração, especificar a Deus, muito embora Ele conheça, mas você vai perceber aqui o que o texto diz, e nós vamos voltar a ele. Você precisa especificar a Deus, Senhor, eu estou ansioso em relação a esse problema. Senhor, eu estou ansioso em relação a esta situação. Senhor, eu sei que isso não é bom. Eu sei que isso não traz para dentro de mim nada de bom. Por isso, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Quando você ora especificamente por aquilo que está trazendo ansiedade a você, o que vai acontecer? Vai nascer dentro de você uma esperança. Então, quando estivermos ansiosos, nós precisamos focar,
Nós precisamos orar especificamente por aquilo que está nos trazendo ansiedade. E à medida que nós oramos a Deus, nós estamos tendo a certeza, a esperança de que Deus vai fazer algo. O verso 6 diz assim: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Mateus, no capítulo 6, no verso 6, Jesus diz assim: entra, quando orares, faz o quê? Entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto. Na sua ansiedade, no que você está vivendo, que está trazendo para você ansiedade, que está tirando você a paz, que está tirando de você a harmonia, você entra no seu quarto, fala com Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou vivendo essa situação aqui, eu estou ansioso, Senhor, preciso da tua ajuda. O problema é que nós ficamos nervosos, desesperados diante de determinadas situações, quando na verdade nós temos, eu posso dizer assim, nas nossas mãos, uma ferramenta importantíssima, que é a oração. Só que a gente ora por tudo, e a gente acaba não falando para Deus, não pedindo a Deus aquilo que nós precisamos que seja retirado da nossa vida. O texto diz que as nossas orações serão elas conhecidas diante de Deus. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. E quando, eu preciso entender que quando eu vivo um momento de ansiedade, eu preciso entrar no meu quarto e eu preciso em secreto falar com Deus. Falar: Senhor, eu não posso viver assim. Eu te sirvo, eu te louvo. Eu sei que eu tenho as falhas, eu sei que eu tenho meus erros, mas Senhor, me ajuda. Senhor, me tira dessa. Você tem que especificar a Deus, você tem que falar com Deus. Segunda coisa que nós precisamos fazer, dentro ainda misturado com a oração. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz a respeito de ações de graças. Quando você viver ansioso, quando você estiver vivendo um momento de ansiedade, você lembra de quantas situações Deus tirou você e de quantas vitórias Deus concedeu a você quando você nem imaginava que isso ia acontecer. Ou seja, ações de graça é uma ação de agradecer. Agradeça a Deus pelas vitórias que você já conquistou. Não murmure diante de Deus. Não fique reclamando diante de Deus. Diga: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Por que isso, pastor? Porque quando eu agradeço, eu começo a perceber que Ele, o Deus que eu sirvo, é o único que pode me ajudar. Quem pode te ajudar? Deus. Quem pode tirar você desse momento que você tem vivido de ansiedade? Deus. Ele é o único que pode fazer alguma coisa por você. Então, dentro da oração, que esta oração é um pedido a Deus para que tire de dentro de você, porque a gente olha as pessoas e não começa a perceber o tamanho da ansiedade. A gente não consegue mensurar a quantidade de pessoas que servem a Deus, mas que estão ansiosas. E aí você começa a agradecer a Deus, não reclamar com Deus: Senhor, mas Senhor, eu te sirvo. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Você não precisa orar assim. Você precisa agradecer a Deus: Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor vai me tirar dessa. Eu tenho a certeza que a tua mão poderosa vai me abençoar. Eu tenho a certeza que o Senhor vai derramar da sua graça sobre a minha vida. Terceira coisa que nós precisamos fazer quando estivermos
diante de uma ansiedade. Olha o que diz o verso de número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em quem? Em Cristo. No meio da ansiedade, eu preciso, você precisa receber a paz de Deus. E a paz de Deus guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. É a paz de Deus. É a paz de Deus que nos acalma. Quando você vive um momento difícil na sua vida, vou citar um desemprego, vou citar uma situação que você esteja sem saber o que fazer no casamento. Quando você vive esta situação, mas você tem a paz de Deus, a paz do Senhor vai acalmar o seu coração. A paz do Senhor vai acalmar a sua mente. Então, a ansiedade é a falta de quê? De paz. Quando não há paz, há ansiedade. Você já viu alguém ansioso com paz? Fulano está ansioso. Não sei o que vai acontecer amanhã. Meu Deus do céu, como é que vai ser amanhã o dia? Você já viu alguém ansioso com paz? Jesus disse em Mateus 6:25, não andeis ansiosos pela vossa vida. Filipenses nos fala isso também. Mateus 6:31 diz assim, não vos inquieteis. Está com a Bíblia aberta? Vamos lá. Mateus, capítulo 6. Mateus é um livro fácil de achar, hein? Mateus 6, verso 25. Por isso vos digo, o que é que Jesus diz aí? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. O problema está justamente aí. É que quando nós não temos a paz de Deus, nós temos paz com Deus. Porque os crentes têm paz com Deus? Porque um dia você aceitou a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Então, paz com Deus você tem. Você não é inimigo de Deus, você tem paz com Deus. Mas a paz de Deus dentro de nós, nos momentos de ansiedade, faz toda a diferença. E aí, eu quero que você volte a Filipenses, no capítulo de número 4, que nós estamos estudando, volte comigo lá. Depois de Gálatas vem Filipenses. Gálatas, Efésios, Filipenses. Diz assim o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero destacar guardará, porque a ideia que a paz de Deus guardará, a ideia é a seguinte, montar guarda. Quem já foi soldado aí? Quem já foi militar? Os homens aí, né? A maioria dos homens, mulheres hoje também. Quando um soldado recebe uma instrução, ele fica a noite toda acordado. E qual é a instrução que ele recebe? Não deixe ninguém passar. Não é isso? Não deixe ninguém entrar. Ou seja, ele montou guarda. A paz de Deus, como é importante a paz de Deus? Porque a paz de Deus é como um sentinela que diz, quando a ansiedade chega, ela não vai pedir permissão, ela vai tentar invadir você. Então,
A paz de Deus é como uma sentinela que diz para a ansiedade: aqui neste coração você não pode entrar. Está entendendo a diferença? A ansiedade vai vir, mas a paz de Deus vai ser como um guarda, vai ser como um soldado que vai dizer assim: ó, que você não pode passar não. A paz de Deus vai dizer para aquela ansiedade que mexe com você, ela vai dizer: ó, aqui você não pode entrar não. Aqui você não tem como entrar. Por quê? Porque a paz de Deus está aqui dentro. A paz de Deus habita aqui dentro. Nós precisamos então termos a paz de Deus. Por quê, pastor? Porque na verdade, a paz de Deus, ela está dentro de nós, e as circunstâncias e ansiedades estão do lado de fora. Ou seja, quando você tem paz com Deus, aquela paz que habita no seu interior, no homem interior, independente de ser homem ou mulher, o texto da Bíblia é homem interior. A paz de Deus que habita no seu interior vai ser como um campo de força, ou como esse soldado que diz: olha, quando a ansiedade chegar, a paz vai dizer assim, a paz de Deus que habita dentro de você, vai dizer assim: aqui você não pode entrar. É como um soldado, o soldado chega, ele fica a noite toda vigiando, ele não pode dormir, ele não pode cochilar, porque se ele cochilar, o que vai acontecer? Alguém que ele recebeu a ordem de não entrar, vai acabar entrando. E é justamente o que acontece com a gente. Nós não montamos guarda, nós não montamos essa proteção, porque nos falta a paz de Deus diante das situações que nós estamos vivendo. Nos falta esse sentinela. Quando nós temos a paz de Deus dentro de nós, através da oração, através da ansiedade, a paz de Deus vai encher a sua vida, e quando a ansiedade vier, porque ela vai vir, ela vai chegar. Todos nós já passamos momentos de ansiedade, todos nós já vivemos ou viveremos, ela vai chegar sem bater a nossa porta, mas a paz de Deus vai dizer para a ansiedade: aqui você não pode entrar. Chaplin, ele faz o Champlin faz uma citação interessante, é um comentarista, ele faz a seguinte citação, preste atenção: a paz de Deus, diz Champlin, é pintada como a sentinela de Deus, que patrulha e guarda o homem interior. Vou repetir: a paz de Deus é pintada como a sentinela de Deus. Então a paz de Deus é o quê? A sentinela de Deus, que patrulha e guarda o homem interior. Então nós precisamos ter paz em Deus. Nós não podemos ficar pensando no amanhã. A Bíblia nos ensina que cada dia cabe o seu mal. Eu preciso ter a paz de Deus, porque a paz com Deus eu já tenho. Porque eu recebi, eu deixei Ele ser meu Senhor. Mas a paz de Deus precisa ser esse soldado que diz à ansiedade: aqui você não vai entrar. Aqui você não pode entrar. Ou seja, pelo lado de fora, as situações existem. Mas pelo lado de dentro, você tem paz. Estou me fazendo entender? Pelo lado de fora, a ansiedade vai chegar. Pelo lado de fora, você vai começar a pensar: e amanhã? Como é que vai ser? Mas pelo lado de dentro, você vai dizer: esses pensamentos não vão entrar aqui, porque eu tenho a paz de Deus na minha vida. Quarta coisa que nós precisamos fazer, para que nós possamos vencer a ansiedade, nós precisamos ocupar a nossa mente com as coisas de Deus. O verso 8 diz isso, vamos lá. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, eu preciso ter a minha mente ocupada com as coisas de Deus. Note, a nossa mente precisa ser ocupada com as coisas de Deus, para que nós venhamos certamente vencer a ansiedade que quer entrar dentro de nós. E eu lhe pergunto, de que você tem enchido a sua mente? Sua mente está cheia de quê? Nós ocupamos a nossa mente com 3 coisas. Nós ocupamos a nossa mente com coisa que ouvimos, nós ocupamos a nossa mente com coisa que vemos, e nós ocupamos a nossa mente com coisa que lemos. Então tem 3 vias aí que eu posso ocupar a minha mente. Através daquilo que eu ouço, através daquilo que eu vejo e através daquilo que eu leio. Ora, se eu ouço a voz de Deus, se eu vejo a glória de Deus, e se eu leio a palavra de Deus, a ansiedade não vai me dominar. Ela não vai fazer parte. E eu pergunto, o que tem ocupado os seus pensamentos? O que tem ocupado a sua mente? Durante os dias que você tem vivido, você tem enchido a sua mente com o quê? Com o quê? Porque muitas vezes, na verdade, a nossa mente não está sendo ocupada, alimentada com as coisas de Deus. Se a sua mente for alimentada com as coisas de Deus, certamente você vai perceber que a ansiedade, ela não vai invadir o seu coração. Pergunto a você, quantos % da sua mente tem as coisas de Deus? Quantos % da sua mente tem sido ocupada pelas coisas de Deus? Sua mente é ocupada totalmente. E aí, Paulo aos Filipenses ensina o que a gente deve pensar. Ora, para que eu viva uma vida de vitória e que eu vença a ansiedade, tem coisas que eu preciso fazer, tem uma coisa que Deus vai fazer, não é isso? A paz de Deus. Mas o que eu preciso fazer? Eu não preciso fazer nada? Preciso. Eu preciso ocupar a minha mente com as coisas lá do alto. O que eu devo pensar, pastor? Vamos lá, vamos ao texto. Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Eu preciso ocupar a minha mente com as coisas de Deus, e aí eu não vou ter aquele problema da ansiedade que a minha mente me leva uma hora para a ansiedade, a minha mente me leva por outra direção em determinada hora. Uma hora eu confio em Deus, mas outra hora eu digo, mas se a minha mente precisa estar ocupada, os meus pensamentos precisam buscar as coisas lá do alto, e quando eu busco as coisas lá do alto, quando a minha mente é preenchida, quando não há mais espaço, nós precisamos ocupar, irmãos, a nossa mente com as coisas de Deus. Sabe por que há uma grande guerra muitas vezes entre nós? Porque nós não estamos ocupando totalmente a nossa mente.
As guerras espirituais, elas vão chegar. Mas se a nossa mente estiver, ela, ocupada com as coisas de Deus, a nossa mente vai dizer, aqui você não pode entrar, porque agora eu tenho a mente de Cristo. É como se você pegasse um copo com água, se o copo estiver cheio, não há mais espaço para nada, o copo está cheio d'água. Mas nesse mesmo copo, neste mesmo recipiente, eu posso ter água e posso ter óleo. Não posso? Se misturam. Se misturam. Mas estão no mesmo recipiente. Pois é. Esse é o nosso problema. Que nós estamos levando uma vida espiritual. Esse recipiente está misturado com coisas que deveriam existir e com coisas que não deveriam mais fazer parte da nossa vida. Quando esse recipiente, que sou eu, quando esse recipiente, que é você, quando a sua mente está ocupada, está cheia das coisas de Deus, não vai mais haver espaço para coisa alguma, porque quando essas coisas chegarem, a sua mente vai rejeitar. Por quê? Porque você agora pensa nas coisas lá do alto. Você pensa nas coisas de Deus. E quando você pensa nas coisas de Deus, você confia em Deus, você acredita em Deus, você tem certeza de que Deus é poderoso para abençoar a sua vida. A nossa mente, irmãos, está sendo ocupada com o quê? Durante o dia inteiro, você tem ocupado a sua mente com o quê? Você tem ocupado a sua mente com a leitura da Bíblia. Você tem ocupado a sua mente com a oração, mesmo estando dirigindo. Isso não impede você orar. Ou estando no ônibus, ou estando trabalhando. Você pode trabalhar orando. Orai sem cessar. Essa é a grande diferença. Nós precisamos, eu e você, ocupar a nossa mente com as coisas do Senhor. E quando nós ocuparmos a nossa mente, quando nós pensarmos em tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, que quando isso ocupar a nossa mente, a nossa cabeça, o nosso pensamento, aí, meu irmão, a ansiedade ela vai chegar, mas ela não vai poder entrar. Por quê? Porque a paz de Deus já está dentro de nós. A paz de Deus já habita dentro de nós. Que nessa noite, você saia daqui para mudar. Você não seja apenas informado, porque nós estamos sendo informados a cada culto, mas nós não estamos sendo transformados a cada culto. E a informação vem de Deus, mas a transformação vem de Deus e da nossa posição diante dele. No que pensar, depende de mim. Quanto tempo você pensa na palavra de Deus? Quantos versículos da Bíblia você sabe? Só o Senhor, meu pastor, não me faltará. Só isso. A nossa mente precisa ser ocupada. Por quê, pastor? Porque nós seremos sempre bombardeados com as circunstâncias da vida. Nós seremos sempre bombardeados com as coisas da vida, que vão tentar o quê? Invadir a nossa mente. Que a sua mente, que você saia daqui hoje decidido a deixar que as coisas lá do alto, aonde Cristo vive, ocupe a sua mente e ocupe também o seu coração. Amém? Vamos ficar de pé? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria orar por você nessa noite. Você que diz, pastor, eu estou ansioso, o que eu posso fazer? Eu já te dei a receita. Você vai ao médico, chega lá, o médico chega para você e diz assim, olha, a receita é essa aqui. Se você tomar do jeito que eu estou te dando, você vai ficar curado. Você pega aquela receita e joga dentro da gaveta.
Ou você toma aquele remédio de vez em quando. Vai fazer efeito? Não. Não vai fazer efeito nenhum. A receita eu te dei nessa noite. Vai para casa e começa a pensar naquilo que Deus falou para você nessa noite. E deixa a ansiedade para quem não conhece Deus, porque eles precisam conhecer Deus, eles precisam conhecer o Senhor, e se essas pessoas conhecerem o Senhor, eles terão também a paz de Deus. O que não pode existir é no nosso coração servir um Deus tão grande, irmãos, um Deus tão poderoso, ficar pensando em amanhã Deus vai fazer alguma coisa, amanhã Deus vai agir. O Deus que eu sirvo é um Deus grande, o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Conta-se que um menino perguntou ao pai dele, não sei se você já ouviu essa: pai, qual o tamanho de Deus? Ele olhou o avião estava passando, e o menino perguntou: pai, qual o tamanho de Deus? E o avião, logicamente, muito alto, muito longe. O pai não soube o que responder. O pai pegou o menino, levou no aeroporto. Chegando lá no aeroporto, mostrou o avião, o menino, meu Deus, pai, que avião grande. Aquele pai disse assim: quanto mais perto você chega de Deus, você começa a descobrir quão grande Ele é. Quanto mais você estiver distante de Deus, você não sabe o tamanho dele. Sabe o quê? Porque as pessoas do nosso mundo, no nosso século, falam mal de Deus, porque eles estão longe de Deus. Mas quando você se aproxima de Deus, você vê que Ele é maior do que você imaginava. O Deus que nós servimos é grande, irmãos. Não deixe a ansiedade dominar a sua vida. Não fique apavorado, desesperado com amanhã. Amanhã pertence a Deus. Você não vai acrescentar nada pensando em amanhã. Você não vai acrescentar nada ficando sem dormir por aquilo que você precisa resolver amanhã. Você precisa dizer igual o salmista, no Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E o texto de Mateus diz que nós somos mais importantes. Jesus diz que nós somos mais importantes do que as aves dos céus. Isso é muito importante para Deus. E Deus não quer que você viva uma vida ansiosa. Amém?